Bola pro Mato. Salve, rapaziada, segunda edição do Bola pro Mato chegando. Hoje nós vamos debater 3 temas aqui. Vamos falar um pouquinho dessa polêmica aí, não sei nem se é polêmica, né? Mas enfim, a história dos técnicos estrangeiros no Brasil, né? Temos dois exemplos aqui de profissionais fazendo sucesso e os brasileiros, os técnicos brasileiros aí, todos enciumados com os sucessos, elogios deles. Vamos falar também sobre a conquista da Libertadores feminina pelo time do Corinthians com um gol da londrinense Giovanna Crivellari. A gente falou com ela e ela vai falar um pouquinho sobre o título e sobre a expectativa para o futuro. E para fechar, vamos falar do nosso glorioso Tubarão, essa draga danada que o Tubarão tá. O grande saco de pancada da Série B do Campeonato Brasileiro, infelizmente, né? Eu acho que de todos os anos aí, desde que voltou, acho que nunca teve um time tão ruim quanto o desse ano, com um planejamento tão fraco, sem caminho nenhum, um time perdido desde dos jogadores até ao gestor. Enfim, vamos começar, Vitor Lopes, Lúcio Flávio Cruz, vamos começar pelos técnicos, né? Começar pelo glorioso JJ, o Jorge Jesus, o Mister. Fiz um levantamento. Acho que é só o Jesus pra salvar o Londrina. E olha, rapaz, eu acho que é o Jesus verdadeiro, né? Verdadeiro. Porque eu não sei se esse genérico aí não vai. Não vai. Eu fiz um levantamento rápido do Jorge Jesus no Campeonato Brasileiro com o Flamengo e os números de fato são impressionantes, né? Então a gente tem aí um aproveitamento de 87,7%. Com 43 gols feitos e só 13 sofridos, né? Ele perdeu um jogo, né? Ele perdeu apenas um jogo de 19 jogos, 16 vitórias, 2 empates e 1 derrota. É fora da curva, né? Fora da curva. Impressionante. Porque assim, se a gente imaginar, eu acho que o Jorge Jesus e até o Sampaoli também, mas principalmente o Jorge Jesus, ele tem conseguido em pouco tempo, 4 meses que ele está aí, eu acho que ele já quebrou vários tabus que nós temos no futebol brasileiro, que nós mesmos, jornalistas, nós temos, né? Primeiro, que o treinador precisa de muito tempo para montar um time bom. Né? Ele está aí, fez o time, mudou o time da água para o vinho. Segundo, que o jogador precisa ser poupado, que o jogador brasileiro não aguenta o ritmo, porque o quarta domingo, né? O calendário é muito... obviamente que o calendário, às vezes ele é ingrato mesmo, mas ele quebrou esse tabu, ele não poupa ninguém no Flamengo, ele poupa assim, dentro do jogo, né? O cara joga meio tempo ou sai aos 20 do segundo, mas ele não poupa ninguém. Então assim, acho que é mais um tabu que ele quebrou. E mais um é aquela questão, né? Eu não posso jogar bonito para ganhar, né? O Flamengo joga bonito e ganha. Exatamente. Obviamente que ele tem um baita do elenco na mão. Agora, lógico, ele não viria com um elenco ruim, né? O cara não vai sair lá de Portugal para treinar um time ruim. Mas quantos times bons a gente já viu e que o treinador não consegue fazer o time jogar, abdica de jogar, né? O Jorge Jesus, ele não é um técnico do primeiro escalão europeu. Exato, isso tá bem claro, ele nunca foi, nunca trabalhou num time grande fora de Portugal, né? E mesmo assim, ele já está anos luz à frente dos profissionais, pelo menos os profissionais tradicionais aqui do Brasil, né? Agora eu fico imaginando se viesse um técnico de ponta que atua lá na Europa, trabalhar aqui, o que ele não fazia, né? E assim, o que me deixa mais, não sei se é irritado ou preocupado, é que os profissionais que estão aqui, os medalhões, né? Os manos da vida, Filipões, enfim, Luxemburgo e tal, ao invés de extrair dele tudo isso que ele está acrescentando, os caras preferem desdenhar, criticam. Né? O Carille fez uma crítica, né, há uns tempos atrás, e olha a situação que o Carille está hoje, né? Ele não consegue fazer o time jogar. E parece esse corporativismo, né, dos técnicos brasileiros aí, parece também uma reserva de mercado, né? Porque o que acontece? Você vê o Mano, ele entregou o Cruzeiro numa situação lamentável, lastimável, 18 jogos, se não me engano, sem vencer e tal. E ele foi premiado pegando o segundo melhor elenco do Brasil. O campeão brasileiro. Vai melhorando de trabalho, você vai perdendo o emprego e melhorando. Qual que é a filosofia? Pra que eu vou me preocupar em melhorar se eu vou continuar ganhando perto de 1 milhão, vou fazer trabalho medíocre e vou sair de um clube e 2 semanas depois eu vou estar em outro com o meu mesmo salário, com a mesma coisa. É um absurdo, sabe? Fica evidente, assim, da diferença deles, aquele jogo contra o Grêmio. Quando o Flamengo fez 1-0,
qualquer outro treinador brasileiro ia No recuar. intervalo, Ia recuar o time. Falar, não, já fiz estamos um gol classificados. fora, né? Não, o português é o contrário. Ele tem um sangue no olho ali de fazer gol, jogar bem, vencer. Comparando com times nacionais e brasileiros aí, eu acho que desde o São Paulo do Tele a gente não tinha um futebol praticado dessa forma e um treinador com essa vontade, com essa expectativa. Eu acho bem legal porque assim, o futebol dele é tão interessante que todo mundo quer assistir. Exatamente. Como o brasileiro ele gosta do futebol, todo mundo fica na expectativa de ver o Flamengo jogar. Porque é bacana, é gostoso você assistir. Eu queria fazer uma pergunta para vocês, porque eu fiz um levantamento dos outros técnicos estrangeiros que estiveram no Brasil, né? Porque não é agora, não é uma novidade, né? A gente teve outras situações. Então assim, por exemplo, eu peguei o Osório. O Osório foram 28 jogos no São Paulo e o aproveitamento dele foi de 51%, né? Ele teve 12 vitórias, 7 empates e 9 derrotas. O Gareca, no Palmeiras, foram 13 jogos e o aproveitamento foi apenas de 33%. Foi mal, né? O Paulo Bento, no Cruzeiro, também teve um aproveitamento só de 41%. O Bausa, 46%. E o Aguirre, que foi o melhorzinho do passado, né? Naquela época ali, 2014, 2015, com 60,4%. O Sampaoli, hoje, ele tem um aproveitamento de 61,9%. Ou seja, com o time que ele tem, ele é melhor do que qualquer outro desses treinadores anteriores que estiveram no Brasil. E o Jorge Jesus disparado, né? De qualquer forma, vocês acham que houve uma evolução desses técnicos estrangeiros, porque agora estão aqui fazendo esse sucesso agora, comparado com esses anteriores? Ou você acha que também é a continuidade do trabalho desses que estão aqui agora? Porque os outros tiveram poucos jogos, tirando o Agui que teve mais, o resto das passagens foram muito curtas, né? O que vocês avaliam? Eu acho o seguinte, tem técnico estrangeiro bom e técnico estrangeiro ruim. Como tem técnico brasileiro bom e técnico brasileiro ruim. Não é porque o cara é estrangeiro que o cara é bom. Por exemplo, enfim, Edgardo Bausa. Não tem, né? Não adianta. O próprio Aguirre, né? Que é o melhor aí, fora os dois. Mas qual é o conceito de jogo do Aguirre? Time defensivo, vamos jogar para não perder. Então, assim, são caras que não acrescentam nada. Então, não é porque é estrangeiro que é bom. Eu acho que os dois que estão aqui hoje, eles são muito acima da média que nós temos hoje. A pergunta é, qual treinador brasileiro estaria com o Santos no lugar que o Santos está hoje no Campeonato Brasileiro, com o elenco que tem o Santos, com as dificuldades que tem o Santos? Eu acho difícil, né? Muito improvável, impossível algum técnico brasileiro ter trazido o Santos até hoje em terceiro lugar no Campeonato Acho que o Renato Gaúcho, se estivesse no Santos, estaria reclamando do elenco que ele tem, né? Exato. E falando em técnico brasileiro aí, a gente precisa ressaltar que temos alguns profissionais bons, óbvio, profissionais da nova geração que estão chegando aí pedindo passagem. O Thiago Nunes, eu acho que seria o principal deles. Eu acho que o próprio Renato Gaúcho evoluiu muito. Evoluiu. Né? Eu acho que se o Renato tivesse um pouquinho mais de humildade, talvez ele estaria no patamar acima. Exato. Mas ainda o Renato é um treinador diferenciado, que joga pra frente e tal. O Thiago Nunes, novo, 39 anos, se não me engano, com uma filosofia interessantíssima. Muita gente elogiava o Odair do Inter, mas assim, eu não via no Odair nada de novo. Eu via a mesma escola da retranca. Então eu não consigo colocar ele nesse balaio das promessas boas. Mas assim, eu acho que tem novos treinadores e que estão se espelhando nos grandes treinadores do futebol mundial. E isso é bom para o futebol brasileiro lá na frente. O problema é que os clubes ainda continuam apostando nos medalhões retrógrados, enfim, que estão aí... Não, e é interessante, né? Porque assim, se a gente for analisar o estilo de jogo que nem você falou, Thiago, eu acho que o que pega é assim, ambos, né? Tanto o São Paulo quanto o Jorge, é essa intensidade, né? Por exemplo, pode ser até uma má comparação, mas assim, eu vejo o Jorge Jesus muito parecido na beira do campo com o Guardiola. Com aquela... Instigando o time a todo momento, né? Exatamente. E a gente não vê isso nos caras daqui. A gente não vê. Dentro daquela pergunta que você fez, qual que é a coincidência do Jesus e do Sampaoli que os difere dos outros estrangeiros que tiveram aqui? Os dois, o Jesus, óbvio, é europeu, o Sampaoli trabalhou na Europa também. E o futebol europeu hoje, ele pratica essa intensidade, essa busca pelo gol, futebol intenso, né? Diferentemente do sul-americano, que ainda, tirando poucas equipes, ainda é aquele jogo amarrado, mais lento, da defesa e tal. Então eu acho que isso aí também influencia nessa questão aí da diferença dos números deles para os outros, entendeu? E eu acho que assim, e como consequência disso,
a gente não vê treinador brasileiro trabalhando em nenhum outro lugar, né? Qual é o Exatamente. treinador brasileiro de destaque hoje no futebol mundial? Não tem ninguém, né? Os argentinos têm um destaque no futebol europeu, né? Não, Os brasileiros não Se a conseguem. gente pegar, são vários argentinos, né? E muito se deve pela falta de humildade também, Né? em querer aprender, Estudar, né? estudar e sentar em cima daquele clichêzão irritante do nós somos o futebol o país do pentacampeão, futebol, nós somos o país do futebol, eles que têm que aprender com a gente, só que nós estamos aí desde 2002 só tomando fumo aí, sendo engolido pelos europeus a cada Copa do Mundo, aí passando vergonha atrás de vergonha. Eu acho que essa escola que a CBF criou de treinadores, acho que é um primeiro caminho, né? Ainda, claro, é uma situação nova, mas eu acho que é um primeiro caminho para você formar bons treinadores, né? Se a gente pegar a questão do Jorge Jesus, e se a gente for lá para Portugal tem uma escola espetacular de formação de treinadores. Sim. E tem portugueses brilhando no mundo todo. Então, acho que esse é o primeiro caminho. Daqui a pouco, não sei, daqui a 5 anos, 10 anos, de repente a gente tem uma safra de bons treinadores, né? De treinadores que podem brilhar lá fora e aqui no futebol brasileiro. Acho que é um caminho, acho que tem que partir por aí. E também dos clubes, quem sabe a partir de Jesus e Sampaoli, os clubes começam a olhar e tragam, né, outros profissionais de fora, que acho que isso vai oxigenar, né? Olha só, eu vou ficar com dó se o Flamengo não ganhar essa Libertadores. Tá todo mundo torcendo pro Flamengo. Não, eu vou ficar com dó. Não sei a Libertadores, mas o Campeonato Brasileiro, pelo menos, tá todo mundo torcendo pro Flamengo. Até pra premiar né? esse trabalho, porque, o título do Palmeiras do ano passado, né? Nossa. Pô, jogando com time reserva, na base do bicão, né? Todo mundo lá atrás, aquele bicão pra frente pra arrumar um contra-ataque. E enaltecendo a escola Felipão. Exatamente, enaltecendo a escola Felipão. Não porque dá, infelizmente aqui no Brasil só ganha, quer dizer, só tem mérito quem ganha. Eu, particularmente, acho que o Flamengo não vai perder o título brasileiro. Mas se não perder, eu acho que o trabalho do Jorge Jesus é espetacular. De qualquer jeito. Independente se ele ganhar ou se ele não ganhar. Agora, aqui no Brasil, a gente tem o resultado, né? Se o cara, aí, ó, não ganhou. Aí, jogou bonito. Falaram tanto do cara. E ficou no cheirinho de novo. Exatamente. Bom, pra gente fechar esse assunto treinador, você já pensou se a CBF um dia resolve contratar um treinador estrangeiro para a seleção? Guardiola. Cai o mundo, né? Não, despenca. Cai não sei. o mundo. É que assim, pelo estilo de trabalho que a CBF imprime, eu acho que a gente nunca vai ver, né? Isso, não né? vai, Porque o Guardiola vai chegar aqui, ele vai olhar o que é a CBF, né? Exato. E o que a CBF impõe sobre os treinadores brasileiros, né? Que a gente tá vendo no Tite hoje, né? Aquele peso, você percebe uma aura, um peso da CBF sobre ele, né? Claro. E eu acho que um Guardiola não aguenta. Acho que ele fala assim, o que eu tô fazendo aqui? É porque um cara com peso desse, ele só viria com autonomia completa, né? Autonomia total, né? Inclusive na base, enfim. E é isso mesmo. Infelizmente, com essa estrutura que a gente tem na CBF hoje, é impossível imaginar isso, né? Que um cara desse viesse, porque não vai ter... E os Mas o que o conservadores Brasil jogaria, meu Deus. Os conservadores não iam aceitar sim. nunca, ainda mais se cogitasse um técnico argentino, né? Nossa senhora, aí pensou? era o fim do mundo, né? Enquanto isso, a gente tem que E ainda botando o aceitar- Neymar no banco, não deixando o Neymar, não tá jogando nada, não vai jogar, vai ficar no A banco. gente tem que aceitar aí o irritante do Tite, o futebol pragmático, Nossa senhora, e um discurso apostando que é difícil, né? nos mesmos veteranos que já deram o que tinha que Contrato, dar. ele leva o time do Flamengo e não coloca ninguém pra jogar. É. Meu Deus, não dá, pelo amor de Deus, tô até nervoso. Não é fácil não, mas beleza, gente. Vamos falar do Corinthians na Libertadores Feminina aí. Bicampeão da Libertadores Feminina. Ganhou a final lá em Quito, né? Essa No semana Equador. por 2-0 da Ferroviária. Ferroviária, repetindo a final do Campeonato Brasileiro. E com o gol da londrinense Giovanna Crivellari, aí, do grande destaque. Tá conseguindo o seu espaço no futebol feminino. Já dá tem pra- acompanhado ela há bastante tempo, né, Sim, Thiago? desde que ela começou, há muitos anos atrás, a gente acompanha, ela passou já por vários clubes aí do Brasil, jogou na Coreia, na China, se eu não me engano, e agora ela tá tendo o grande destaque Roeu o osso mesmo. aí, né? Roeu o osso, tá tendo o grande destaque mesmo Pra agora no placar, né? Corinthians. Difícil, né? Ela participou com a gente num podcast anterior que a gente fez, né? E ela, no período que ela estava de férias, né? E ela falava desse momento aí do Corinthians e tal, da estrutura do Corinthians. Ela elogiou muito, né, a estrutura do Corinthians para o futebol feminino, né? E ela é uma jogadora que realmente tem se destacado e acho que daqui a pouco ela pode estar na seleção. Acho que é um nome, né,
de daqui a pouco pode estar na seleção, né, pelo potencial, até muito jovem ainda e Aí tal. o legal é que essa troca de treinadora da seleção Abre, brasileira né? abre, né, possibilidades para outras meninas que não vinham sendo chamadas, né? Existia meio que uma panelinha ali na seleção feminina também, impressionante, né? Tem que ter a panela, tem na masculina, tinha que ter na feminina, né? E com uma treinadora estrangeira, né, que tem... o feminino No feminino deu. O feminino o feminino Vamos testar, né? Vamos ver. Ninguém tá muito preocupado. Mas acho que passa por aí também, né? Uma treinadora que tem uma outra cabeça, uma outra Vencedora, uma outra né? Tem um histórico vencedor. Vencedora, acho que pode passar por uma transformação aí. Agora, o feminino, a transformação que tem que ter é estrutural, né? Eu acho que maior do que a transformação técnica, eu acho que é uma transformação estrutural, né? Dentro disso aí que você está falando, ela deu uma palhinha sobre se o futebol feminino está melhorando, se fortalecendo no Brasil. Vamos ouvir o que ela disse aí. Eu acho que o futebol está sim crescendo, se fortalecendo, tendo mais apoio dos grandes clubes aí. E eu tenho certeza que vai crescer ainda mais. Bom, continuando o papo com a Giovana, então, ela falou também um pouquinho sobre o título do Corinthians, esse momento aí, o recorde de invencibilidade no ano, né? 43 jogos sem perder. Vamos ver o que a Giovana falou pra gente aí. Bom, acho que esse recorde tá no Guinness, acho que não é pra qualquer time. Ela faz o quê? Tanto de vitórias consecutivas, fomos campeãs da Libertadores invictas, eu acho que não é pra qualquer um. O nosso time é muito bom e a gente conseguiu esse recorde. E fechando o papo com a Giovana, claro, temos que falar de seleção brasileira, expectativa de futuro, de jogar na Europa. Todo jogador, claro, quer jogar na Europa e com a Giovana não é diferente, né? Bom, uma expectativa para o futuro, óbvio, a seleção brasileira principal, é meu sonho. E estou fazendo um grande trabalho aqui no Corinthians e espero em breve uma oportunidade. Também tenho um sonho de jogar na Europa, que foi onde eu não joguei ainda. Já estive na Ásia e tem um estilo de jogo muito parecido com o europeu. Então, também espero uma oportunidade de um time grande. Enquanto isso, a gente vai trabalhando para conquistando títulos e, enfim, para que esses sonhos se realizem. E aí, você acha, Lúcio, que ela tem possibilidade aí? Ela está merecendo uma oportunidade. Eu acho que ela está merecendo sim uma chance, porque a seleção feminina ela também precisa de uma renovação, né? Sem dúvida. A Marta não é pra sempre, né? Não, e assim, nada contra, né? Mas o Brasil jogou a última Copa do Mundo com a Formiga com 41 anos. Nada contra, eu acho que ela é uma jogadora espetacular. Tinha que estar lá, né? Mas assim, né? Não dá pra gente... porque a gente com quase 40 anos, sim, nós estamos deitando na pelada lá no meio da molecada. Fazendo gol todo jogo e tal, né? Agora, assim, não dá pra gente pensar em projeção de futuro, em futebol de alto nível, né? Não que a Formiga não possa estar na seleção brasileira. O que eu acho é que ela não pode ser o destaque de uma seleção brasileira com 41 anos, né? Porque é competitividade, né? Fisicamente. Né? Então esse que é o grande problema. Então acho que a seleção brasileira feminina precisa de renovação. E nomes, né, como a Giovana, eu acho que podem ganhar oportunidades. E é aquilo, né? A gente está começando um novo ciclo, né? Pós-Copa do Mundo agora. Será que daqui a 4 anos, na próxima Copa do Mundo, a gente vai falar de novo que é o começo, que o futebol feminino está em ascensão, que agora vai? Ou vai se fechar um ciclo de fato e vamos ter resultados de fato, né? Porque sempre fica aquela projeção, né? Aí mesmo a mídia, ela trabalha com isso, né? A gente teve diversos canais de televisão, inclusive, esse ano utilizando comentaristas femininos, falando dessa projeção, mas vai ser sempre uma projeção, né? Mas acho que passa muito pela quantidade de jogos também, né? Hoje, no Brasil ainda, o futebol feminino ainda tem muito pouco jogo. O campeonato é curto, mas com essas medidas que estão sendo tomadas aí, de que os clubes da Série A precisam ter seus times femininos, se não me engano na Libertadores também. Então isso é a tendência que a partir de agora aumente o número de clubes, aumente o investimento e consequentemente o número de jogos, e aí você acaba se destacando mais. Isso, né? É a prática, né? Não adianta, Claro, não tem jeito, né? Se você não joga, você
não fica competitivo, não tem esse entrosamento, questão física, competitividade, enfim, tudo que envolve o esporte de alto desempenho, de alto rendimento. Pelo tamanho do Brasil, o número de meninas jogando futebol ainda é muito pequeno, né? É muito pequeno. Por exemplo, a gente pega aqui o Londrina da Série B, que também tem a obrigação de ter time feminino, montou o time numa parceria, mas o time fez 6 jogos no Campeonato Paranaense, que tinham só 4 equipes, né? Quer dizer, é muito pouco, né? É muito pouco para você lapidar esses talentos e surgirem 3, 4, 5, 6 jogadoras de alto nível, né? Porque tem pouco praticante, né? E o número de jogos, como o Thiago disse, é pequeno. Então, acho que a tendência é melhorar, mas acho que precisava de um investimento maior, quem sabe da própria CBF, né? Para que realmente a gente pudesse expandir mais. Bom, vamos pular então pro nosso glorioso... Assunto mais leve do podcast. O assunto que delícia falar. Tirando o sono de muita gente, né? Principalmente do Fiore Luiz, né, Nossa, gente? Olha, gente, gente, não, se cair não volta mais, tá? Se cair, acaba. Grande Fiore. Londrina, né? Campanha vexatória, nos últimos 18 jogos, 3 vitórias só. Virou o grande saco de pancada da Série B. 17 derrotas. Um time que não tem poder de reação nenhum nos jogos, enfim, que ser totalmente previsível, que falha demais, mal fisicamente, tecnicamente, psicologicamente, né? Um conjunto aí que tudo comigo. Olha, eu queria fazer uma crítica. Esses dias no site do Londrina, eles soltaram uma matéria absurda, que assim, eu tenho que falar porque assim, eu achei algo surreal que parece que o torcedor não está acompanhando o time, né? Imagina o torcedor entra no site do Londrina, né? O torcedor fanático do Londrina, ele entra no site do Londrina e ele vê uma matéria falando que o Londrina chegou a 10 jogos sem tomar gol. Que o Londrina... os jogos que o Londrina não tomou gol. E dando destaque para isso. Quantos gols o Londrina tomou no campeonato? 43. Eu acho que a pior defesa. A segunda pior defesa. Segunda pior defesa. E aí eles vão e soltam uma matéria dessa, assim, o torcedor que olha aquilo, ele deve estar falando assim, não, eles devem estar vivendo no mundo da fantasia. Da fantasia, né? E a defesa, que é uma piada, né? Deus. É uma piada a defesa do Londrina. E assim, uma coisa que não me entra na cabeça é que na fase boa do Londrina, beleza, teve o desmanche, teve. Mas a defesa, só um que não tá jogando, que não pode jogar porque tá machucado, que é o Marcondes. Os outros estão aí, o Albino tá aí, o Raí Ramos tá aí, o Augusto tá aí e o Felipe Vieira que jogou o último jogo. Só que estão todos encostados, certo? E a defesa é uma piada, falha o jogo inteiro, não ganha uma bola por cima, não ganha uma bola por baixo. Não. Até agora eu não entendi os reforços que vieram para a defesa. Tudo bem, tem uma história no Londrina? Tem, mas já contribuíram, né? E tal, mas não dá mais, já foi. O Lucas Costa, ele ficou parado quanto tempo, Lúcio? 1 ano, né? Ele ficou 1 ano parado. A gente sabe que futebol, quem joga bola sabe, né? Não. É timing. Você tem que ter ritmo de jogo. Claro. Numa competição tão complexa como a Série B, tão difícil, tão parelha, você não pode ter um jogador se recuperando, ainda mais um jogador, sei lá, de zaga, se recuperando ao longo da competição. O Lucas Costa, ele não ganhou uma bola por cima, acho que desde quando ele voltou. Ele fez pênalti. Isso, foi expulso. Gol de cabeça em cima dele direto. Falta na boca da área. Eu acho que assim, que o grande problema do Londrina, entre tantos, né, além do desmanche do time ao longo do campeonato, foi justamente não conseguir trazer peça de reposição. Porque o Londrina foi em busca de jogadores que estavam parados, jogadores que estavam encostados, jogadores que estavam voltando de contusão, há muito tempo parado. Então, assim, tem vários exemplos, que se a gente for citar o nome de todo mundo, você citou um, Lucas Costa, o César que ficou 1 ano sem jogar em Portugal, o Dirceu, a zaga. Não, a defesa é ridícula, o lateral, os 2 zagueiros, o goleiro, pelo amor de Deus. Esse foi um dos grandes problemas, né? Além do desmonte, da troca de treinadores. Assim, nós 3 não somos profissionais do futebol, mas a gente sabe que se você, no meio de uma competição como a Série B, você traz um time inteiro praticamente de jogadores que estavam sem jogar, sem ritmo, óbvio que se não vai dar certo.
Agora, pô, a gente tem lá profissionais que vivem do futebol faz trocentos anos e os caras caem nessa. Não, e muito jogador de empresário amigo, empresário parceiro. Porra, o Londrina não é casa de beneficência, não é casa de recuperação de ninguém. Não é caridade aqui, vamos recuperar o jogador do meu amigo pra ele voltar pro mercado. Pelo amor de Deus, né, gente? Bem, o França chegou a jogar a Série B, né? Então, e se vamos pegar então o ponto-chave da mudança do Londrina, que foi o jogo contra o América. Que o Anderson Leite machucou, quem que entrou no lugar dele? O França. Tomou um baile, tava mais gordo que nós três juntos. Entregou o jogo. Aí no fim do jogo precisou mexer no outro volante. Entrou o Bruno Paulista. Que aquele tava com uma pochete, meu amigo, na barriga, que eu vou falar pra você. Aquela barriga de cachaça, sabe aquela que você bebe, que forma só aquela bolinha? Então, tava com aquela barriga. E Londrina perdeu aquele jogo de virada de uma forma ridícula. Em cima dos dois, o cara ainda foi expulso no fim do jogo. Quis bater no juiz. Sabe, assim, ali foi o ponto de partida dessa crise, no meu modo de ver. Porque já estava começando o desmanche, ali teve alguns jogadores machucados, com o Anderson Leite, que era peça-chave do time. Naquele momento, E ali começou a pressão interna de pessoas de dentro do clube que não gostavam do alemão. Não gostavam da filosofia do alemão, por quê? Não sei. Imagino que possa ser porque não botava os jogadores dos amigos para jogar. Tava fazendo trabalho sério, tava botando os meninos da casa pra jogar. Todo esse dinheiro que entrou no clube aí dessas vendas de jogadores se deve muito ao alemão. Porque qualquer outro treinador que o Londrina trouxe até hoje, ninguém queria jogar com a base. Os caras querem trazer os medalhões, quer trazer os parceiros, quer botar o jogador que o diretor mandou jogar porque é do amigo pra fazer uma moral. O alemão não, o alemão ia na contramão disso. Não fazia gracinha com o Dagoberto, né? Exatamente. Tá preparado pra jogar, não tá. Exatamente. Quer ficar de férias? E nesse momento teve resultado em campo. Só que aí os caras estão cagando e andando, desculpa a palavra, mas pro resultado em campo. Eles querem fazer o quê? Os interesses pessoais prevalecem aí. E aí o que aconteceu? Esperou 2 derrotas, o alemão caiu e aí começou essa draga. Porque daí a queda do alemão, chega-se um outro treinador, o Tencati, tem uma história no clube, mas eu acho que não era o momento dele voltar. Junto com ele chega uma penca de ex-jogador em atividade. Achando que isso, né? O passado ia voltar. Uma penca de ex-jogador em atividade. Alguns que até que a Cigana enganou aí. Foi ler a mão, falou que ia ser jogador, ele acreditou e tá tentando até hoje. E aí começou. Derrota. Clima ruim. E aí entrou nisso que a gente já viu aí. E pra sair daí vai ser difícil. Eu acho interessante porque o Mazzola, ele expõe um pouco de tudo isso, né? Ele é muito sincero nas respostas. Você percebe nas entrevistas do Lúcio? Ele é autêntico. Ele fala o que tá acontecendo. E aí a gente fica mais desesperado. Porque ele fala que o Londrina não ganha uma bola por cima. Ele fala que não faz gol de cabeça. Que foi a primeira vez nos trabalhos dele nos últimos anos que ele não vê o time fazendo um gol de cabeça. Que não dá pra ganhar na Série B sem fazer gol de bola parada. Então essas projeções dele dão um desespero pra gente. Porque agora a gente tem esse final aí de competição. E se nos anos passados a gente falava assim, o Londrina precisa só entrar na última rodada no G4, agora o nosso medo nós vamos entrar na última rodada no Z4 e vamos cair. Porque assim, na minha concepção, com a cabeça que esses jogadores estão e da forma que o Londrina está jogando, se o Londrina for ultrapassado pelo Figueirense... Não, esquece. Não sai mais. Não sai mais, porque não vai ter mais cabeça. O Londrina já não tá tendo cabeça para jogar em casa. É nítido o desespero quando toma o gol, degringola. E se o Londrina entrar no Z4 e jogos em casa, acabou. É verdade, o peso é muito grande, né? Agora, assim, eu acho que o que pode salvar o Londrina é a ruindade dos adversários, né? Porque, assim, assim como o Londrina, tem times... Tem gente fazendo mais força ainda pra cair. Agora, eu vou falar uma coisa pra vocês. Se for o Londrina ou qualquer outro time, se conseguir terminar o campeonato atrás do Figueirense, aí tem que... Vou falar pra você, viu? O time que vai conseguir ficar atrás do Figueirense, que, não tinha salário, WO... Trocou um monte de treinador. Trocou o elenco, os caras de greve. Meu negócio maluco. Se esse Figueirense conseguir escapar, quem ficar atrás dele, dê as mãozinhas e vai cuidar da Série C aí, porque merece, viu? Merece. Agora, assim, o que mais me preocupa é, se esse ano tá assim, eu fico imaginando o ano que vem.
que se for realmente o último ano de contrato, se não for renovar com a SM, que time que nós vamos ter na Série B? Nós vamos passar mais vergonha ainda, sabe? É preciso que a diretoria, apesar que vai mudar, né? O Felipe que vai estar o Ele ano que mostrou vem, essa preocupação que na ele entrevista que a gente seja fez, né? forte nas suas cobranças, que ele use o contrato, enfim, que ele dê um jeito de exigir um time competitivo. Não digo nem para subir, um time para se manter. Porque o maior patrimônio do Londrina é a Série B. Certamente. A gente já teve essa experiência de ser rebaixado em 2004 e a gente achou que o time ia fechar. Por quê? E quase hoje, fechou, né? se você não tem essa renda da Série B e o atrativo de ser essa vitrine que é, esquece, acabou o futebol, acabou o clube. Não tem dinheiro para fazer futebol. Então, assim, é preciso exigir um mínimo de dignidade o ano que vem. Nessa montagem. Porque assim, até nessa questão de planejamento, eu tenho sentido isso. Eu acho que o ano passado já foi muito ruim, né? O ano passado, se a gente lembrar, o Londrina terminou o primeiro turno na zona do rebaixamento, né? Então o planejamento do ano passado já foi muito ruim. O Londrina se salvou o ano passado e conseguiu fazer um segundo turno decente porque ele tinha o Dagoberto. Exatamente. Porque ele tinha o Dagoberto. Agora, o planejamento em 2018 já foi ruim. 4 treinadores, 300 jogadores, né? E esse ano tá pior mesmo. Então, essa preocupação do Thiago, eu acho que ela é evidente. E eu acho que essa tem que ser a preocupação principal de quem está assumindo o clube aí. Quer dizer, escuta, o que é que nós vamos fazer? 2018 foi ruim. 2019 foi pior ainda. E 2020, o que é que nós vamos fazer? E ninguém está exigindo aqui que monte-se uma seleção, um time para subir. Não, nós estamos exigindo que se monte um time que não passe vergonha, um time competitivo. Não, e que se tenha um planejamento, exatamente, né, Thiago? Mas assim, tem um planejamento. Se você pegar todos os anos de Série B, foi a mesma coisa. Não houve planejamento. Sempre assim, o primeiro turno ruim, aí depois, quando termina o primeiro turno, aí cai a ficha, pô, precisamos contratar, senão nós vamos cair. Aí traz aí 4, 5 jogadores que vem, resolve, dá aquela esticada, aí na hora do vamos ver, pipoca. E essa característica de contratação muito na tentativa e erro, né? Assim, você vê aquele volume de jogadores chegando e assim, a gente que tá de fora, a gente não consegue interpretar. Acho que até um treinador que tá na ocasião, ele não consegue interpretar, quem que vai ser aqui? Não, quem vai se encaixar? Isso aí é o custo-benefício, né? Quer dizer, e você imagina o elenco, você tem lá 40 jogadores no elenco. Como é que você 20 não jogam. 20 não jogam. Aí tá uma draga dessa. O clima já tá ruim. Aí você pega mais 20 caras de biquinho. Como é que faz? É difícil. Como é que administra isso, né? O treinador que tá chegando, que não conhece todo mundo, realmente é muito difícil. Assim, eu acho que o que pode salvar o Londrina nessa reta final aí é o número de vitórias, né? O Londrina tem, se a gente comparar com o Figueirense aí, né? O Londrina tem 4 vitórias a mais, né? Acho que isso é um fator que pode ser decisivo, porque se você ficar empatado, certamente o Londrina vai ter mais vitórias que o Figueirense. Agora, vai ter que fazer 7, 8 pontos no mínimo. Vai ter que fazer ponto, né, Lúcio? No mínimo para escapar. E não sei da onde que o time vai conseguir fazer esses pontos pelo que a gente tem visto aí, né? É que eu vejo que o Figueirense ele tá numa pegada tipo do CSA na Série A, né? Ele evoluiu. Ele tá evoluindo, né? Evoluiu. Então ele tá ali na boca, ele tem algum jogo, por exemplo, ele vai jogar contra o Vitória, Figueirense, né? Jogo que a gente não sabe o que pode acontecer, porque os dois estão tudo ali. Mas se o Figueirense vencer, ele dá um salto ali para escapar muito grande. Então, assim, eu acho que é isso que preocupa. É um momento do Londrina e um momento do Figueirense, né? E ao contrário, eles estão... Sim, isso, contrário, tá subindo ou tá descendo. Exatamente, isso aí conta muito. Claro, né? O futebol conta demais. Né? É a fase, né? Porque daí falta confiança. Isso. Enfim, tudo isso que a gente já falou da parte psicológica e tal. A gente percebe assim que, não sei, falta tesão, né? Muitas vezes falta tesão pro time, falta né? tesão. Porque, apatia, né? Porque assim, depois daquela espinafrada do Malucelli, depois do jogo contra o Operário, é pro cara se transformar, né, meu? O cara chega a ser uma porcaria, meu. E o cara mudou um pouquinho no jogo, depois voltou pra uma coisa que acontece também e que envolve o planejamento é que você tinha no começo do campeonato o time formado basicamente por atletas que têm contrato longo com Londrina, né, ou atletas formados na casa que estão querendo aparecer, que iriam continuar aqui. A partir do momento que você aposta em caras que vêm para jogar 3 meses, o cara tá cagando e andando. Sabe? O cara caiu, ano que vem não vai estar aqui, embora, que tchau. se dane. É isso mesmo. Não é?
falta aquela relação, né? Exatamente. O O cara me jogador com o xingou, clube, já né? que dá. Que dá. Isso. Tá nem aí. Ano que vem eu vou embora mesmo. Se caiu, não caiu. Isso conta, né? Claro que Isso conta. muito. Conta demais. Conta. Conta demais. Porque aí falta aquela relação com o clube, com a cidade, com o torcedor, né? E eu acho que pra não cair, porque assim, a capacidade técnica a gente vê que Não tem. ele não vai conseguir mudar isso. Não. A capacidade técnica ou fazer o time evoluir tecnicamente nessas poucas rodadas. Não. Então vai ter que ser um pouco nessa pegada, na pegada da vontade. Tem que ser na força. Vai ter que ser na força. E aí né? é o seguinte, a gente pede pra você aí, ó, você tem sua crença, sua religião aí, Isso. ó. Faça suas orações aí, acenda sua vela. Para todos os santos, todos porque os deuses. eu acho que é só isso, só Porque, assim, ó, né? quanto. A gente teve um bom número de torcedores no último jogo aqui no Café. 8 Não, mil. mas não sei se isso é bom ou se é ruim. Então, exatamente. Por quê? Mas, assim, Na situação que tá, Não, é melhor- conhecendo bem a torcida do Londrina, que 2 toques errados já começa a vaiar, não sei não se não é bom jogar de estádio para estádio vazio ao invés de jogar com 8 mil pessoas. Eu acho que a melhor coisa pro Londrina é jogar fora de casa. Pra esse time aí, a melhor coisa é jogar fora de casa. Você não tem responsabilidade, fica todo mundo lá. fechadinho, É um esquema- acha uma bola. É o e- esquema 1-10, 1 no gol e 10 na defesa. E tenta achar um gol. É isso, porque em casa você tem que propor Tem que jogo, propor tem o que criar. jogo. Esquece. Olha, gente, nossa, se cair não volta mais. Aí viu? acaba, gente. Vamos torcer. Tá certo. Vamos lá. Bom, beleza então, pessoal. Esse foi o segundo Bola pro Mato. Espero que vocês tenham gostado aí. E não se esqueça que sexta-feira que vem tem mais, hein? Um abraço, valeu, Vitor, valeu, Lúcio. Um abraço. Até Prazer novamente. Um abraço, Até o pessoal. próximo. Até a próxima. Valeu.